Amém, irmãos? Vamos continuar a exposição da Palavra de Deus. É uma hora muito importante nessa manhã que Deus nos concede, está nos concedendo, e eu gostaria de compartilhar um assunto muito importante também. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, nos versículos finais ali, um assunto final, do capítulo 31 ao 39, o tema é as provas e a certeza do amor de Deus. Estava ouvindo esse cântico que realmente é o desejo nosso, como filhos de Deus, nós estarmos mais perto do Senhor, mais perto eu quero estar. E a nossa esperança é um dia estar com Ele plenamente na glória. Essa é a nossa esperança, né? Eu creio que isso é importante, nós estarmos pedindo a Deus. Eu gostaria de ler do capítulo 8 de Romanos, do versículo 31 ao 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Então, por favor, vocês acompanhem aí a leitura. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai de toda a graça, é uma hora preciosa que o Senhor nos concede compartilhar a Tua Santa Palavra com a Sua noiva, com a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo nos conceda a graça nessa hora, revelando esse mistério, trabalhando a Palavra em nossas mentes, em nossos corações, para que a Tua igreja realmente aumente a fé em Ti e possamos ser consolados e confortados pela Tua Palavra nessa manhã. E que o Teu Espírito Santo realmente possa fluir no nosso meio, continuar fluindo, e que o Senhor seja honrado e glorificado, e que a igreja seja plenamente edificada. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito importante, não que os outros não sejam, mas Paulo aqui, ele trabalha nesse capítulo 8 alguns assuntos importantíssimos, né? No versículo 1 até o versículo 11, ele fala de nenhuma condenação, o pendor do Espírito, é importante isso, né? Do versículo 12 ao 17, o assunto de pauta ali é filhos e herdeiros. No versículo 18 ao 25, ele vai falar o sofrimento do presente e as glórias do porvir. No versículo 26 ao versículo 30, Paulo trabalha a intercessão do Espírito. E a última parte do capítulo 8, ou seja, do versículo 31 ao 39, é o que nós vamos falar nessa manhã, ele fala as provas e a certeza do amor de Deus. O tempo não permite, eu gostaria de me deter mais apenas, quase que especificamente, no versículo 32. O versículo 32, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
Esse é o versículo 21, né, de Coríntios 2, 5. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, esse versículo, ele é um versículo que nos enaltece cada dia mais e vê que maravilhosa graça Deus nos chamou de uma maneira tão eficaz, que Ele não poupou o seu próprio Filho. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda a graça nessa manhã, para que a nossa fé aumente mais no Redentor e que sejamos realmente impactados pela palavra de Deus. Eu vejo aqui que são perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? É aquela que não tem resposta, mas ela tem um objetivo de provocar uma reflexão, para que nós aprofundemos, pensemos, meditemos mais. Esse é um texto que nos leva a nós compreendermos um pouco mais do grande amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dispensado a nós por meio do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo faz algumas perguntas. Essas perguntas que o desejo é que vai nos solidificar a nossa fé mais e mais em Cristo Jesus. E eu gostaria de me deter mais no versículo 32, né? Quando ele diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Muito bem, eu creio que esse versículo nós podemos dividir ele em duas partes, ou são duas verdades incluídas aqui. A primeira parte, a parte A do versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Essa é a primeira parte. Aqui seria o fundamento. O fundamento. Esse por todos nós, né, como nós vimos, eles são para os eleitos. E depois a parte B seria: porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui seria a promessa. A promessa. Então nós precisamos dessas duas verdades. O fundamento, que é a parte A, é para a nossa caminhada. A nossa caminhada precisa ser solidificada cada dia mais na fé. E eu diria também que esse fundamento é um socorro bem presente para nós nesses dias, nesses dias tão difíceis. É um socorro para nós nesses dias difíceis, porque nós sabemos que é só a palavra de Deus que nos conforta e nos consola, e nós precisamos dessas verdades, elas incrustadas na nossa mente, no nosso coração. Então isso aqui é muito importante, irmãos. É um fundamento, é um alicerce, é um socorro bem presente para nós nesses dias difíceis, né? Nós sabemos que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E essa outra parte B, que é a promessa, nós precisamos dessa promessa, porque essa promessa ela nos estimula a fé, ela nos dá realmente essa condições de nós continuarmos caminhando, ela nos incentiva, né? Ela estimula. Isso é importante também. São duas verdades importantes. O fundamento e a promessa devem andar juntas, por isso que elas estão incluídas no mesmo versículo. Então é importante, quando você estiver estudando, lendo, é um momento muito importante, porque isso aqui são verdades, né, que já aconteceram, e elas se renovam a cada dia que nós estamos lendo, para nos encher do amor de Deus na nossa vida. Então, primeira parte aí, nós vamos trabalhar sobre o fundamento da nossa fé. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz, que é realmente o centro do Evangelho, o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Nós podemos fazer uma pergunta: quem foi que o entregou?
entregou a quê? Que ele diz, né? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então nós vemos aqui que quem foi que o entregou? Jesus à morte. A Bíblia responde aí: aquele que não poupou o seu próprio filho. Então nós podemos dizer sem medo de errar, o primeiro responsável pela morte de Jesus foi o próprio Deus, foi o próprio Pai. Isso impacta nosso coração, nós somos impactados, né? Ele entregou Jesus à morte, foi o Pai que fez isso. Isso nós pensamos aqui, todos nós pensamos naquele versículo tão conhecido por todos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, com qual propósito? O seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor é doar, é se dar, e Ele o fez. A maior demonstração dele foi doar o seu Filho, Ele que deu. Um texto também que mexe conosco, que mexe com todos nós, é quando a gente vê aquela profecia de Isaías 53, né? Quando ele mostra ali o sofrimento vicário de Cristo, do seu Filho, do servo do Senhor, né? Exatamente no versículo 6, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, olha aí, mas o Senhor, a intervenção de Deus, do Pai, fez cair sobre ele. Quem que é ele? O Messias, é Cristo Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos aqueles eleitos que seriam salvos, que vão ser salvos. Isso é muito forte aqui. Isaías descreve isso de uma maneira forte, e é assim mesmo que aconteceu, né? Nós olhando daqui para lá e eles olhando para frente. Hoje nós olhamos os dois tempos já lá atrás e vimos e cremos naquela morte, né? Nessa doação que Deus fez do seu Filho à morte. No versículo 10 de 53, aí ele fala: todavia ao Senhor, ao Pai, a Deus, agradou moê-lo. Moê-lo quem? Espremer, foi espremido, foi Cristo, fazendo-o enfermar. Olha, são palavras pesadas. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, foi o que ele já fez, foi o que nós estamos lendo aqui. Isso já aconteceu. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, é muito importante isso, nós estarmos reciclando essas verdades. Ele não poupou o seu próprio Filho, porque Deus, como que se deu isso? Como que se desenrolou isso? Porque Deus é que ordena os meios e os fins. Não foi nada assim por acaso, um plano já estava montado. Se você quiser, olha só o que Jesus, quando ele estava já sabendo disso, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição ali para os discípulos. Olha só que interessante, no capítulo 20 de Mateus, nós temos esse registro. Olha o que ele fala aqui, ali quando ele está indo para Jerusalém, no capítulo 20 de Mateus, do versículo 17 ao versículo 20, ao versículo 19, ele fala assim, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, ele chamou os 12 à parte, e em caminho lhes disse, olha o que ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte. Ele já estava lhe mostrando o que ia acontecer com ele.
Ele estava falando para os 12 discípulos que ele ia ser entregue à morte, porque o Pai já tinha falado. Que plano é esse? Não foi de última hora, já estava isso determinado. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas o terceiro dia ressurgirá. Ele iria ressuscitar. A morte não o deteria, como não o deteve. Então, nós vemos que Deus é que ordena os meios e os fins. Caminhando um pouco mais, nós chegamos no capítulo 2 de Atos, já. Ali nós vemos um discurso de Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, 23, no versículo 23 ele diz assim: sendo este, ou seja, falando de Jesus, entregue pelo, olha as palavras que ele usa aqui, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Irmãos, o discurso de Pedro ali, mostrando o que aconteceu, embora esses homens iníquos, olha só, ele usa aqui, este entregue, determinado, desígnio, presciência de Deus, vós os mataste, crucificando por mãos iníquos. Embora esses homens iníquos, esses ímpios, tivessem levado Jesus à morte, as suas ações, elas estavam dentro da soberania e a determinação de Deus. A nossa mente talvez a gente fala, nossa, mas que impressionante isso. Eles foram fazer, mas isso já estava no plano de Deus, isso já estava determinado pela soberania de Deus. Eles nunca iriam colocar a mão em Jesus se não fosse da vontade do Pai. Nunca nos esqueçamos de que Deus é soberano. Aleluia, glória a Deus. Ninguém podia tocar no Filho se não fosse da vontade do Pai. Irmãos, se nós olharmos um pouco mais ainda no capítulo 4 de Atos, quando tudo começou, ali no versículo 27 e 28, existe uma redundância nesse assunto. Quando a igreja entra em oração, e ali no versículo 27, olha só, 27 e 28, olha só: porque verdadeiramente se ajuntarão nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, versículo 27, no qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Olha o versículo 28, qual que era o propósito disso? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então fica um registro muito importante para todos nós como filhos de Deus, que Deus usou o poder religioso da época, Caifás, e ele usou o poder político, Pilatos, mas houve um responsável sim pela morte de Jesus. Mas acima de tudo isso estava um decreto determinativo de Deus. Olha aí, predeterminado, que tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É interessante, aqui me chamou a atenção também, lendo esse texto aqui, a igreja em oração. Olha só o que a igreja faz aqui, no versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, que palavra é essa que vem aí? E disseram o quê? Amém. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que a igreja estava entendendo? A igreja estava entendendo que Deus é soberano. Criam na soberania de Deus. Aleluia. Olha aí, eles soberano, eles nessa oração eles confessam e levam a Deus, soberano. Isso é importante. E esse fato inédito, né? Que então
Existe uma frase de um homem de Deus chamado Wilson Geoffrey. Olha o que ele disse. Ele faz quem entregou Jesus à morte? E ele responde essa frase: não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Se nós não, por isso que é importante a gente crer na soberania de Deus. Quando chega um fato desse, você aceita. É difícil, é difícil. É doído, é doído. Por isso que esse amor, quando a gente vai trabalhando esse assunto, a gente vai vendo que se eu estou hoje em Cristo Jesus, não foi por mim, mas foi pela graça eficaz, foi pelo amor dele. Houve uma morte ali de alguém que era santo, que nunca pecou, o amado de Deus, do Pai, e ele morreu ali. Quem devia estar ali era nós, e estava ele ali por nós. Ele foi doado a nosso favor, para que fosse perdoados os nossos pecados. Então nós estamos nesse mundo perverso, mas Deus está cuidando de nós. Ele fez a coisa tão difícil, tão doída. Então não é simplesmente uma salvação, é uma tão grande salvação. É algo que nunca ninguém faria, ninguém conseguiria fazer, e Deus o fez em Cristo Jesus. E é motivo de nós nessa manhã, aleluia, glória a Deus. Eu não só estou aqui nesse salão, mas nós estamos assentados em Cristo Jesus. E um dia nós não vamos permanecer aqui nesse mundo perverso, mas nós vamos estar com aquele que nos amou, aquele que foi doado ali na cruz, que foi entregue para morrer no nosso lugar, e nós vamos viver eternamente com ele. Aleluia, glória a Deus. Esses problemas que nós passamos ficam pequenos, e por isso que é um assunto importante para nós estarmos reciclando nesses dias difíceis. Ele vai nos estimular a nossa fé. Nós olhamos aqui essa situação difícil, você e eu passamos momentos difíceis, mas quando nós olhamos para isso, oh Senhor, isso fica pequeno e à espera do nosso amado. E a gente então somos estimulados a caminhar, somos convidados a permanecer firme no Senhor, somos convidados pelo poder do Espírito Santo, como essa manhã nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. A quem possa interessar aqui nessa manhã, nós estamos aqui reunidos em nome desse que foi doado ali naquela morte. Nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Aleluia. E aqui nessa manhã, somente a manifestação do Santo Espírito de Deus. Se você voltar em casa e rever do versículo 31 ao 39, você vai ver que a ênfase é o Espírito Santo. Paulo trabalha, ele coloca várias vezes. Será que é coincidência? Não. É porque ele mostra aquele que é poderoso para nos estar acudindo, nos socorrendo, o Senhor Espírito Santo de Deus, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Espírito Santo não é uma fumacinha, não é algo que... Não, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Senhor Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus também. E ele está aqui, ele está dentro de você. Por isso que é ele que nós pedimos o socorro, para nós continuarmos nessa caminhada. E Paulo então fala que nessa situação toda, não tem como nós não lembrarmos, não tem como você e eu, quando estou nesse versículo, não tem como lembrar, nós lembramos do que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 22, ali do versículo 1 até o versículo 19, ali a gente vê o que aconteceu ali com o homem. Ele pede para Abraão
ofertar o seu filho. Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho Isaque, a quem ele amava, sobre o altar para o holocausto. Eu tenho pensado muito nesse assunto, tenho falado para a Marisa, falei, Nina, como que Abraão, a reação de Abraão, você não vê ali ele se queixando, você não vê ele ali procrastinando, você não vê ele ali contendendo com Deus, perguntando por que isso, por que aquilo. Ele vai, pega 2 servos dele e vai para o Monte Moriá. Agora, uma coisa que eu percebi, ele não falou para o seu filho, ele não fala para Isaque o que ia fazer. Isaque sabia que era porque ele pergunta, cadê, está aqui o fogo e tal, cadê o saco de oferta? Ele fala, Deus, alguém lembra? Deus proverá. Quer dizer, era costumeiro já do seu filho ver a atitude do pai. Agora ele não falou para o filho. Agora vamos pensar junto aqui, não é uma especulação, mas vamos pensar todos nós juntos como pais. Deus falou? Sim. E ele foi. Até indo, agora ele chega lá naquele momento, ele põe o seu filho ali. Como o seu coração estaria? A Bíblia é clara em dizer que é o filho que ele amava, era o filho dele legítimo, único filho. E ele pega um cutelo. O que é um cutelo? Isso. Ele vai para quê? Não vai para alisar, ele vai para imolar o seu filho naquele momento. Irmãos, como você estaria nessa situação? Fazer isso com o seu filho, você como pai. É uma dor terrível. Mas ali é uma grande demonstração do amor de Deus. Abraão tinha uma fé, essa fé o conduziu a ele. Por isso que existe uma definição de fé na Bíblia. Lá em Hebreus, no capítulo 11, primeiro versículo, ele fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, ele foi ali naquele momento. Agora na cabeça dele, eu creio que se fosse na minha, eu falei, meu Deus do céu, mas eu quero amar o Senhor mais do que minha família, eu quero ir obedecer ao Senhor, mas existia uma luta aqui? Eu creio que sim, sem dúvida, porque nós temos 2 naturezas, nós temos essa aqui dentro, a caída, e graças a Deus que nós temos a natureza do nosso Redentor, Espírito Santo de poder, é esse que nós queremos a cada dia mais que prevaleça sobre nós, e só tem uma maneira dele prevalecer, é como nós estamos nessa manhã, lendo os textos, pedindo graça a Deus, ouvindo a palavra e pedindo mais de Deus a nós, mais da palavra. Aí nós vamos então sendo fundamentado, esses fundamentos, essas promessas, elas vão se adequando em nós e nós vamos tendo uma ética. E foi o que Abraão fez, ele foi ali. E é interessante que naquele momento fatal que ele vai então desferir o golpe do cutelo, houve uma intervenção divina. O anjo do Senhor passa. Irmãos, é muito mais do que arrepiar. E quando ele olhou, o que tinha ali na cerca, ali preso? Mostrando o tipo do que ia acontecer. Ao contrário, Deus poupou Isaque para Abraão. Deus poupou o filho de Abraão, mas ele não poupou o seu próprio filho. Quando você vê isso, quando eu vejo isso, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? É isso aqui, a prova do amor de Deus, a certeza do amor de Deus. É a certeza de amor de Deus. Nós vamos lendo isso, o Espírito Santo vai permitindo trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para nós sair de nós uma gratidão, algo que só Ele pode fazer. Que amor é esse? Então é para nós refletirmos, sem dúvida. Senhor, o Senhor não tem palavras para nós. O versículo 26 de capítulo 3 de Romanos diz assim: sendo em vista a manifestação
da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, esse versículo aqui, tem um irmão chamado Albert Mislani, ele expressou essa verdade do capítulo 3, do versículo 26, em forma poética. E eu não me contive em trazer para os irmãos esse poema. Preste atenção, depois se alguém quiser, ele diz assim: eis a justiça perfeita de Deus, no sangue do Salvador, na cruz de Cristo, encontramos justiça e graça sem par. Deus não pode ignorar o pecador, o castigo pelo pecado é a morte, mas na cruz de Cristo vislumbramos como Deus justo pode salvar. O pecado é lançado sobre o Salvador, e em seu sangue a dívida é paga. A justiça severa nada mais pode demandar, a misericórdia pode então jorrar. O pecador que crê, liberto, pode então dizer: por mim morreu o Salvador. Para o sangue remidor pode apontar e afirmar: graças a Ele estou em paz com o meu Senhor. Aleluia. Não tem palavras. Eu vejo assim que Deus não poupou o seu próprio Filho, porque foi a única maneira em que Ele pôde nos poupar. As nossas transgressões, as nossas iniquidades, a maldição do nosso pecado, nos teria levado para a destruição no inferno. Mas a intervenção de Deus, graças a Deus que Ele não poupou o seu Filho, Ele o entregou por nós para ser o nosso substituto. Aleluia. Irmãos, isso tem que gerar no coração daqueles que Deus chamou como aqueles que foram salvos pela graça de Deus, temor, gratidão, reverência, adoração a Deus. Eu diria que a cruz é uma justificação de Deus justificar pecadores. Aleluia. A cruz é o centro do Evangelho. Deus não poupou da ira santa. Ele não vai poupar aqueles que têm um destino para o inferno. Mas Deus nos poupou da ira santa dele. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse é o lado, preste atenção, nós somos salvos da ira. Agora o outro, que os irmãos têm costumado ouvir muito: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2 pontos. Então nós podemos dizer sem medo de errar nessa manhã: nós somos salvos de Deus e salvos por Deus. Aleluia. Nós somos salvos de Deus, nós somos salvos por Deus. Somos salvos de Deus da ira dele, e nós somos salvos, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Então é algo fantástico, é algo que nosso coração, a nossa mente, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo para trabalhar na nossa mente a tal ponto que, Senhor, eu estou extasiado. Sim, é verdade. Eu estou admirado. Sim. Senhor, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. É verdade. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Por isso que os homens do passado, a gente vê Calvino, vê Agostinho, Lutero, eles conheciam essas verdades, eles foram onde eles foram. Eles foram vendo a cada dia mais isso. E o Espírito Santo foi carregando eles. E foram. E hoje também, século 21, é possível nós estarmos a caminho
do céu, caminhando sobre essas verdades. O Espírito Santo nos conduzindo a tudo isso. É possível isso, é isso que Deus quer. Segunda parte, a promessa. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aqui, o texto não tem como, ele está inserido no próprio livro de Romanos. Nos dará graça. Olha como o Espírito Santo de Deus, olha como a palavra de Deus é trabalhada aqui, olha só, porventura não nos dará. Ele usa uma palavra que só Deus podia usar. Ele fala, não, vai dar todas as coisas. Qual que é a palavra aí? Graciosamente. É por graça, não é por mérito, é de graça, é uma obra graciosa, é algo fantástico, lindo, que esse termo aqui é demais, ó, porventura não nos dará graciosamente com Ele, é junto com Ele, não é fora de Cristo. Tudo que Deus fez, Ele fez em Cristo Jesus, e nós somos alcançados por Deus em Cristo Jesus. Paulo é enfático nisso, ele não abre mão. Ali em Efésios, ele bate muito nessa tecla. Então, todas as coisas que glorificam a Deus, que nos levam mais perto de Deus. Aonde nós encontramos isso? Nós precisamos de uma base sustentadora dessa. Aqui agora nós precisamos de uma base. E aonde está? Capítulo 8 de Romanos. Qual versículo? 28 e o 29. Vamos ler? Vamos acompanhar a leitura? Olha o que diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, todos que estão aqui presentes nessa manhã, eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Ao você sair por aquela porta, eu creio que o amor de Deus por você e o amor que você tem por Deus, ele vai aumentar a partir de hoje. Porque essas verdades são impactantes. Eu creio, e é muito importante isso. Porque nossa oração é, Senhor, eu quero amar o Senhor, mas aumenta o meu amor por Ti. Eu ainda não amo o Senhor de todo o meu coração, mas eu quero. Então o que vai fazendo isso? É vendo esses fatos que aconteceram. Esses fatos, essa verdade, lendo, orando, ela vai sendo alicerçada, fundamentada, e vai nascendo um amor maior. Senhor, puxa, Pai, como o Senhor é perfeito. Então aqui nós vemos que Paulo fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora olha o 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Qual que é o propósito? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Não termina aí. Com qual finalidade? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa promessa aqui de todas as coisas glorificam a Deus, ele quer que essas coisas, segundo a vontade de Deus, que nos leva mais perto de Deus. Deus é misericordioso, Ele usa de misericórdia para conosco, formar o caráter dEle, para que seja formado o caráter de Cristo, para que ficamos mais parecidos com o nosso irmão mais velho. Esse é o desejo de Deus, e não tem outro jeito, é esse, estarmos orando, lendo, estudando, clamando a Deus. Nós vamos, e isso tudo vira em ética, vivendo uma vida de santidade que agrada a Deus. Nós vamos ficando mais parecidos com Deus. Já pensou? Coisa linda? Você e eu, parecido mais com Cristo, não no seu exterior, porque olha como a Bíblia é forte. O que ele fala em 53 de Isaías? Não via o quê? Formosura alguma. Quer dizer, a coisa linda estava onde nele? Onde que estava a beleza de Cristo? Isso, lá dentro, no coração. Vê como que é? A Bíblia não contradiz a Bíblia. A palavra de Deus é fiel a ela mesma. Que coisa linda. Então, Ele quer que nós sejamos mais parecidos com Ele. Alguém chegar para nós, nossa, como você parece com Cristo. Então aqui nós vemos
algo fantástico que eu diria para vocês, quando ele fala o fundamento e a promessa. Aqui nós vemos algo interessante, que é uma linguagem do maior para o menor, do maior para o menor. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O mais difícil ele fez, que é entregar o seu filho. Então as outras coisas ficam pequenas, né? Então, aqui dizem, aqui foi há um termo técnico em latim para esse tipo de argumentação, do maior para o menor. Ela é chamada de a majore ad minus. A majore ad minus. O que significa isso? Significa argumentar do maior para o menor. Ou seja, por exemplo, vencer os obstáculos maiores. Quando nós vencemos os obstáculos maiores, nos dá segurança de que venceremos os menores. Então, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então ele fez o maior, e ele deu o seu filho, que foi o mais difícil. Então, por exemplo, você estuda em casa, lê em casa, um assunto que fala da ansiosa solicitude pela vida. Está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Só para nós refletirmos aqui bem rápido, nessa manhã aqui junto, quando ele fala ali, alguns versículos, versículo 25, ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A gente pode refletir entre nós. Aquele que deu a vida, não vai dar o alimento? Pergunta. Aquele que fez o mais difícil, ele fez o corpo, seu e o meu, todos os corpos. Ele não vai dar as vestes, a roupa? Nesse contexto? Eu creio que Paulo, ele expressa de uma maneira muito linda, quando ele fala em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele fala assim, primeiro ele começa assim: estou plenamente certo. Esse estou plenamente certo nos remete à obra do Santo Espírito de Deus. Ele tinha uma convicção, porque o Espírito Santo, ele foi lendo, estudando, ele foi vendo tudo isso, então ele chegou a uma conclusão, tipo matemática: estou plenamente certo, convicto. Aquilo é a obra do Espírito Santo. Ele não tinha dúvida nenhuma de que aquele que começou a boa obra em vós, Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, quando você olha para o mundo, você vê muitas coisas, construções que começaram e estão lá abandonadas, não terminaram até hoje. O homem, ele começa, mas muitas vezes ele não termina, abandonou aquela obra. Mas Deus, ele começou e ele vai terminar até o fim. Isso cada dia mais é para nascer uma fé inabalável nele, que ele começou. Olha, Paulo deixa aí: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus não vai deixar você, nem eu, nem ninguém dos seus eleitos à deriva, abandonar. Ele começou, você vê muitas obras que foram abandonadas, estão entregues aí, estão quase acabadas, mas Deus não é assim. Ele começou e ele vai até o fim, porque ele é a verdade. Aleluia, glória a Deus. E aí então nós podemos ir caminhando para o final. Eu diria para que nós pudéssemos fazer essa conclusão, desse texto e algumas aplicações aqui no texto mesmo, sem fugir de Romanos 8. Eu queria ler 2 versículos aqui. Primeiro, versículo 35 e 36 de Romanos 8, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, é importante que
nós não sejamos iludidos. Deus não quer isso, iludir ninguém. O crente, nós não estamos isentos de sofrimento, não estamos isentos de angústia, de perseguição, de hora difícil, não estamos isentos de você bater o carro. A gente, às vezes, é algo muito errado. O crente não bate carro, o crente não... Não, é errado isso. Nós não estamos isentos disso. Todas essas coisas podem acontecer conosco. Momentos difíceis, momentos de dor, que você e eu passamos. Momentos de terrível situação às vezes. Mas, no versículo 37 tem um refrigério. Qual que é? Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui também não quer dizer que tudo vai dar certo, não é isso. Ele está dizendo que somos mais que vencedores. Ele nos diz que por meio dele, daquele que nos amou, ele vai nos dar graça para nós passarmos essas horas difíceis. Vai nos dar graça. Paulo teve prisão. Não sei se alguém já experimentou ficar preso. E sabe o que ele chegou a fazer dentro de uma prisão? Os irmãos lembram? O que ele fez? Chegou a fazer um dos fatos. Cantava. Você numa prisão, hora difícil, foi preso. Mas ele cantava porque o Espírito Santo de Deus estava ali com ele, consolando, mais do que vencedores. A situação adversa, mas ele tinha o Redentor, e ele sabia por quem ele vivia, por quem o chamou. E não é diferente hoje. Muitos aqui estão vivendo horas difíceis, mas estão aí buscando de Deus graça, contente às vezes, Senhor, e a palavra de Deus diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes você escreve isso, onde na sua casa, faz isso. Quando você está difícil, olha aquilo, Senhor, eu quero agradecer por essa hora, pela fé. Está difícil, mas eu quero. O Senhor disse que assim tem que fazer. O Senhor não poupou o seu próprio filho. Olha aí, então vai fundamentando a nossa fé, solidificando mais, e nós vamos reagindo a isso, não por nós, mas no poder do Espírito Santo. O Senhor vai nos dar graça para nós passarmos essas horas. Temos lutas, sim, Ele vai nos dar graça para isso. E 2 versículos finais aí, porque eu estou bem certo, olha aí, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Fôlego, precisamos de fôlego aqui, é tudo vírgula, ele não terminou ainda. É forte isso, muito forte. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Ele fez? Ele não poupou o seu próprio filho. Aquele momento que Deus estava para ir tomar aquele cálice, o cálice da ira de Deus, o que Ele falou para o Pai? Se possível, passa de mim esse cálice. Muito bem. E o que o Pai fez? Ele não ouviu. Então nós temos, sem medo de errar, que é da vontade de Deus que houve a morte de Jesus, que foi da vontade de Deus que aconteceu o que aconteceu. Há um plano infalível. Jesus, o Filho amado, Ele pediu, mas o Pai, não, você vai morrer, a única maneira para eu salvar os meus redimidos é a sua morte. Era o único caminho. Por isso que a cruz é algo que nós temos que ter um descanso total. E aqui então, nesses versículos finais, nós refletimos, né? Ele diz tudo isso, que nada pode nos separar do amor dele, nada, essas coisas não podem, não são embaraços a ponto de nos separar, não. Quanto mais nós meditarmos em suas promessas, o que aconteceu ali naquela cruz, orarmos, pedirmos graça, nós somos ganhos.
por esse grande amor que Deus fez na pessoa de Cristo, que entregou o seu próprio Filho. Importante nós sermos cada dia mais responsivos a Ele, tendo mais gratidão a Deus, toda a nossa vida, em todos os momentos que Deus nos passar a nos levar, que tenhamos isso. Que assim seja, irmãos, que Deus realmente ganhe a todos nós a cada dia mais o nosso coração, que sejamos impactados pelo Espírito Santo de Deus e esse amor sublime que só Ele podia fazer, Ele o fez na pessoa de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso na nossa mente, no nosso coração, nesses dias, onde você estiver, numa fila de banco, numa aula, no teu carro dirigindo, lembra de que Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele entregou por todos nós. Lembra disso. Isso vai nascendo cada dia mais. É isso que o apóstolo Paulo quer, é isso que Deus quer, é isso que Ele anela em nós, esse amor crescente por Ele. Nós vamos chegar a amar o Senhor a cada dia mais, para a glória dEle e para a nossa salvação. Amém. Vamos orar? Pai, nós agradecemos nessa manhã pelo Teu Espírito Santo e a Tua Santa Palavra. Que a Tua igreja, nesses dias tão difíceis, que o Teu Espírito Santo de poder, de amor e de moderação, possa trabalhar a Tua Palavra em cada um de nós, para a Tua glória e para a nossa salvação, para que cada dia mais sejamos fundamentados em Ti, e esse mundo perverso não nos abala mais. Somos peregrinos e forasteiros aqui, estamos caminhando, o desejo nosso é para encontro com o Senhor, e isso esteja convicto a cada dia mais. Tempos difíceis, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo e o Teu amor, a Tua Palavra, nos dê um refrigério a cada dia mais. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor. Nós podemos dizer, Te adoramos, Senhor. Te agradecemos. Que a Tua igreja possa desfrutar nesses dias de um consolo inédito. Teu Espírito Santo e a Tua Palavra possa operar em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.